Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1109. Antes da análise dos jogos, vamos mostrar como que foi os bilhetes do concurso 1107 e 1108. Vamos resumir então. No concurso 1107 fiz 11 pontos, só que teve o grande destaque negativo que foi a derrota do Grêmio pro Huachipato. Deve ter derrubado a maioria dos lotequeiros, né? E já no concurso de 1108, a gente acertou a zebra. O Fortaleza venceu o São Paulo dentro do Morumbis. Porém, a gente errou o Fluminense, que empatou o jogo, sendo que o Fluminense poderia ter vencido, pois perdeu bastante gols. Então, de 4 jogos do sábado, a gente acertou 3 e errou 1. Então, ainda estamos vivos na luta pelos 13 pontos. Agora sim, vamos para a análise dos jogos do concurso 1109 da Loteca. No jogo 1, pelo Brasileirão, teremos Flamengo e São Paulo. Eu não vou estar falando da classificação deles no campeonato, até porque está apenas começando a primeira rodada, que está em andamento ainda, tá? Então, o que a gente tem em números para vocês é que nos últimos 5 jogos jogando no Maracanã, são 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do São Paulo. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Flamengo. No jogo 2, pelo Campeonato Argentino, teremos Belgrano versus Racing. Belgrano, 11º colocado, o Racing, 6ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Belgrano, está extremamente equilibrado. São 17 partidas, 5 vitórias do Belgrano, 6 empates e 6 vitórias do Racing. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 3, teremos Boca Juniors versus Godoy Cruz. O Boca Juniors está na 5ª posição, enquanto o Godoy está em 1º lugar. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Boca Juniors, em 14 partidas, 9 vitórias do Boca, 3 empates e apenas 2 vitórias do Godoy. Pelo momento, o Godoy pode surpreender, mas a gente viu que no histórico o Boca Juniors leva vantagem. Sendo assim, o meu palpite é coluna 1, Boca Juniors. No jogo 4, teremos Lanús versus Estudiantes. O Lanús está em 3º lugar, o Estudiantes na 2ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Lanús, o empate prevalece. Em 33 partidas, 11 vitórias do Lanús, 16 empates e 6 vitórias do Estudiantes. Além disso, os últimos 3 jogos com o mando de campo do Lanús, os 3 terminou empatados. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 5, pelo Brasileirão, teremos Bahia versus Fluminense. No histórico dos confrontos jogando em Salvador, o empate prevalece. Em 29 partidas, 9 vitórias para cada lado e 11 empates. Porém, nos últimos 5 jogos em Salvador, são 4 vitórias do Bahia e apenas 1 vitória do Fluminense. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Bahia. No jogo 6,
Pela Liga dos Campeões, teremos o jogo de volta das quartas de final entre Bayern de Munique versus Arsenal. Primeira partida terminou empatado em 2-2. Pelo momento das equipes, o Arsenal vivendo uma grande fase na Premier League, o Bayern de Munique num péssimo momento no campeonato alemão, aqui tudo pode acontecer. Porque apesar do Arsenal ter um certo favoritismo, o jogo é na Alemanha. Só que pelo histórico dos confrontos, o Bayern de Munique é favorito. Jogando na Alemanha, em 6 jogos, são 4 vitórias do Bayern de Munique, 1 empate e 1 vitória do Arsenal. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Bayern de Munique. No jogo 7, teremos o melhor jogo do concurso 1109 da Loteca, que será entre Manchester City versus Real Madrid. Jogo de ida terminou empatado em 3-3. Aqui tudo pode acontecer, até porque o Real Madrid é o maior campeão da Champions League. Porém, o mando de campo do City, eles nunca perderam para o Real. São 5 partidas, 3 vitórias do Manchester City e 2 empates. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Manchester City. No jogo 8 pelo Brasileirão, teremos Bragantino versus Vasco. Pelo momento, o Bragantino é favorito. Porém, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Bragantino, o empate prevalece. São 10 jogos, 2 vitórias para cada lado e 6 empates. Além disso, reforçando a ideia, nos últimos 5 jogos em Bragança, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 9, teremos Grêmio versus Atlético Paranaense. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Grêmio, 35 partidas, 22 vitórias do Grêmio, 9 empates e apenas 4 vitórias do Atlético Paranaense. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Grêmio. No jogo 10, teremos Juventude versus Corinthians. Os últimos 5 jogos em Caxias do Sul, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Porém, acreditando que o Juventude é uma das equipes mais fracas do campeonato, candidato seríssimo a disputar a segunda divisão no ano de 2025, aqui meu palpite é coluna 2, Corinthians. No jogo 11, teremos Fortaleza versus Cruzeiro. Apesar do Fortaleza estar no melhor momento, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Fortaleza, em 8 jogos, 2 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 4 vitórias do Cruzeiro. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Cruzeiro. No jogo 12, teremos Atlético Mineiro versus Criciúma. Aqui não tem muito o que inventar. O Atlético Mineiro tem um forte elenco, jogadores como Hulk, Paulinho, Scarpa, Arana e companhia. Enquanto o Criciúma, para mim, é a equipe mais fraca do campeonato, juntamente com o Juventude. Ambos devem cair para a segunda divisão. Pronto, falei. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético Mineiro. No jogo 13, teremos Palmeiras versus Internacional. Nos últimos 5 jogos em São Paulo, são 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate.
Além disso, o Internacional está sem os dois principais jogadores no elenco, que são Alan Patrick e Ener Valencia, ambos machucados. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Palmeiras. No jogo 14, jogo de ida, semifinal da Copa Verde, teremos Vila Nova versus Cuiabá. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Vila, 5 jogos, 3 vitórias do Vila Nova, 1 empate e 1 vitória do Cuiabá. Aqui eu não sei qual equipe o Cuiabá vai mandar a campo, se o Cuiabá vai mandar a equipe titular, se vai priorizar a Copa Verde. Então, sendo assim, para garantir um ponto, eu vou de triplo. Então vai ficar coluna 1, Vila Nova. Coluna do meio, empate. E também coluna 2, Cuiabá. Esse é o nosso triplo do concurso 1109 da Loteca. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1109 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!